mais um episódio do No Detalhe e hoje eu estou recebendo duas figuras maravilhosas que eu admiro muito. São pessoas que transformaram, que têm transformado o mercado do luxo na Bahia e no Brasil. Vocês sabem que o No Detalhe ele nasceu justamente para desbravar, para trazer descobertas, para trazer informações e, mais que isso, trazer um jogar luz sobre as pessoas que são as molas propulsoras do mercado do luxo na Bahia. Estou aqui hoje com Maísa Brito e Fernanda Dias, mãe e filha, que estão transformando, que já transformam, na verdade, o nosso mercado e transformaram a Cristal em uma referência no segmento ótico e que dialoga totalmente com esse mercado do luxo que a gente tanto fala. Seja muito bem-vinda, Fernanda, seja muito bem-vinda, Maísa. É um Obrigada. prazer ter vocês aqui Obrigada. conosco. Estar com Prazer você é é nosso. sempre muito bom. Quero começar com você, Maísa, contando um pouco dessa história dentro do segmento, dentro do varejo, dentro do comércio. Você me contou que tem 50 anos de atuação profissional. 50 anos. É uma vida trabalhando. Uma vida. É verdade. Conta pra gente como é que essa história se inicia, como é que há esse despertar seu para esse segmento, como tudo começou. Eu iniciei em ótica aos 14 anos de idade. E, por felicidade, eu me identifiquei com o produto e com o tipo do trabalho. E sempre tive a curiosidade de como fazer um trabalho diferente, como fazer tornar-se mais criativo. Porque naquela época, óculos era como se fosse um amuleto. Então as pessoas tinham criança, eram os óculos assim que era um horror, porque não tinha a arte que hoje tem no óculos, né. Então era tentar, eh, fazer com que o meu cliente se sentisse bem em usar óculos, porque já que é uma necessidade, né. E aí entrei aos 14 anos, trabalhei 27 anos em uma única empresa, foi a Ótica Ernesto, que eu tenho o prazer de dizer que trabalhei lá, tanto Buba, Ville, Lise, então eu tive uma experiência, assim, bem ampla, tá. E a curiosidade, então sempre foi muito curiosidade minha em fazer algo diferente, design diferente. Aí fui ser caixa, vendedora, supervisora, fui para as compras com Ville, e veio uma curiosidade que foi montar uma fábrica. Montamos uma fábrica em Lauro de Freitas para confeccionar as peças. E aí eu tive o prazer de, finais de semana, nós íamos para Lauro de Freitas para, compramos uma fábrica em São Paulo, da Tecnol, e fomos descobrindo como fazer. E era muito artesanal, né. Então, por exemplo, isso aqui é uma chapa. Então a chapa ela desenvolve, toda a chapa nossa foi sempre a chapa italiana, mas o que é maravilhosa. Então isso aqui, descobri uma charneira, uma plaqueta, uma injeção, que toda haste tem uma injeção, e aí eu fui para São Paulo, para dentro da fábrica, para ter uma experiência mais ampla, né. E aí já fui criando cores diferentes, a gente sempre diz assim: "Se recria", né. Então eu pegava um design de um fornecedor bacana, e ali eu recriava, eu mudava a haste, botava uma ponte mais larga, botava tons diferentes, e criamos essa marca que fez o maior sucesso na época, e vendemos muito bem. E aí interrompeu um pouco, que foi a chegada da China, que aí para competir com o material era muito complicado. Então essa parte de design, de criação, como hoje nós vamos para as feiras, eu sempre vou para marcas independentes. Então é um Uhum. outro lado que a gente faz o trabalho mais difícil, né, vende até menos, mas é você, o que é que você quer da sua marca, né. Então isso aí é uma coisa que minha filha veio, né, dentro do que é de pesquisa, de Instagram, de tudo, então Fernanda tem uma é minha grande, como é que se diz? Minha aliada,
porque tudo recorro a ela. Então ela vai, eu não tenho paciência para estar toda hora no Instagram. Somos complementares, né, mãe? Exatamente. E aí fizemos esse casamento perfeito, que nós vamos para todas as feiras e somos muito bem recebida lá fora por fazer esse trabalho diferenciado. E isso eu queria até que você falasse um pouco, Fernanda, essa nossa experiência, que hoje a gente vive muito mais constante nessas feiras. Sim. Que como eu estava falando, né, mais cedo também, antigamente, a ótica, como minha mãe também falou, não era algo ligado tanto à moda como é hoje. Então, hoje a necessidade de você estar acompanhando as tendências é muito maior do que antigamente. Então, a gente sempre gostou de ir nessas feiras como forma de inspiração mesmo, além de trazer, né, as coleções. Mas cada vez mais estamos retomando e fazendo questão de ir em todas, porque a gente vê como é importante a gente voltar com esse olhar, né. Então realmente é algo que abre a nossa mente, né, em todos os sentidos. Então a gente está realmente cada vez mais presente, né. Temos as principais feiras hoje, que são a de Paris e Milão, que é o berço da moda, né, na verdade. Então a semana de moda sempre é logo depois das feiras de ótica, porque justamente tem os lançamentos e aí lançam nas passarelas. Então e eu sou apaixonada por isso, né, então para mim é o maior prazer, né. Eu sou formada em administração, não era um plano inicial eu participar da empresa, tinha uma vontade da área corporativa mesmo, de fazer uma carreira e tal, mas depois eu fui me encantando realmente com isso, porque eu brinco que eu nasci na Ótica Ernesto, praticamente. Então, foi algo que meio que foi entrando por osmose. E eu acho que isso que é muito legal, né, porque você fazer algo que você goste de forma natural também, né. E Então é foi mais engraçado, porque você não foi preparada por sua mãe para assumir esse papel, mas a vida não. lhe preparou e lhe colocou nesse lugar. Sim, Você não estudou nada que fosse ligado a esse segmento, pelo contrário, não. até passeou ali por banco, saúde, mas tem um Isso. momento que a vida diz: "Fernanda, não tem jeito, é aqui do lado de sua mãe que você vai atuar". Exato, E hoje você está aqui já há mais de 10 anos Isso, mais de cumprindo 10 esse papel anos. e trazendo esse frescor todo para o negócio. E o Isso, Sim. frescor não é apenas a idade, Não. exato. é a cabeça totalmente atenta, né, quando você conta que vai para É. uma semana de moda, ao mesmo Uhum. tempo acompanhando as tendências que é do mundo, com o rosto no celular o tempo todo para ver tudo que está ali de trend, e por aí vai, Sim, ao lado de sua mãe que tem uma solidez de mercado, como contou aqui, já ocupou diversos cargos em outra empresa até o momento que exato. abriu essa própria. Então Exato. vocês se complementam de uma forma muito poderosa. Sim, É. é verdade. Voltando um pouquinho, Maísa, quando foi que você decidiu que você teria que ter sua primeira loja? Quando eu decidi, foi bem interessante, porque eu disse assim: "Não, eu acho que está na hora de fazer minha carreira solo". E aí foi um desafio, né. Então eu cheguei para a diretoria e disse: "Olha, eu vou trilhar minha carreira solo". E para não entrar em uma competição, que eu acho que eu tenho, assim, muita coisa da ética, eu acho que, são valores que você tem que manter para até você estar bem. E aí eu tinha toda a possibilidade de abrir no próprio Shopping Barra. Só que eu não fui para o Shopping Barra para não tirar uma fatia que era dos meus outros diretores. Então eu disse assim: "Não, eu vou criar minha história", e fui para o Center Lab, outro universo, Totalmente outro diferente, universo. Mas foi tão interessante que mesmo lá, eu já fui com esse olhar de fazer o produto que seria acessível para aquele público, mas Uhum. já fazendo diferente. E foi isso que foi o grande sucesso. Então, quando eu viajava com meu filho, que nessa época era meu filho: "Minha mãe, você é louca, minha mãe, isso não vem". Calma, Eu era adolescente e eu era garota que propaganda na é, na na porta, você lembra, mãe, que é, tinha uma foto minha, de meu irmão e de minha irmã. Os é, garotos meu propagandas filho eram nós. odiava. E ele é um gato, viu. Mas ele odiava. Ele disse: "Minha mãe, pelo amor de Deus", eu falei: "Calma, meu filho". Então, foi tão prazeroso esse trabalho, sabe, de você colocar produtos
com menor valor, mas fazer o outro entrar na moda, entrar dentro da condição dele. Então essa minha sensibilidade foi muito bacana. Isso mexe total com a autoestima, né, da pessoa, então. E E aí você tem a noção de que o público tem que ter qualidade independente do Exato, poder de compra. exato, exato. aí quando foi esse momento, eu disse assim: "Olha, eu preciso, ir para minha carreira solo". E aí fui para o Center Lapa, abri a Pop, Qual foi o ano que você abriu a primeira loja? tem 22 anos. 22 anos. Qual é o ano mesmo? 22 anos? 2003. 2023. É. Se não me falha a memória, é isso. E aí, quando surgiu essa que eu fui vendo como é que era aquele shopping, como é que era aquele público, porque você tem que descobrir o que é e para onde eu vou. E onde é que eu vou atender esse público de uma forma diferente do meu concorrente. E isso é uma coisa que eu falo com muita felicidade, porque eu tenho clientes até hoje, né. Eu tenho cliente de 50 anos, então tem uma história, né. E aí, quando você faz com amor, também, dificilmente tudo que a gente faz com amor, dificilmente dá errado. É amor, trabalho, dedicação, determinação, foco, né, você mesmo, né, que faz sucesso com o seu trabalho. Então tudo isso é determinação. O que eu quero para a minha história? Eu digo sempre assim, que quem cria uma boa história, uma linda história, se torna imortal, É né. verdade. Então ele fica e ter esse prazer de estar com Fernanda e com meu filho, né, é uma coisa, assim, muito prazerosa, você vê alguém seguindo, né, a sua história, e ela gosta. Então nunca foi imposto, foi É. desejado. Eu falei que na verdade foi meio ao contrário, você acha esse comércio, né, tão Não, louco, eu você disse assim: tinha essa "Pelo amor de Deus", preocupação, é verdade. né, você queria que fosse médica. Mas então, ela preferia que você fosse uma coisa mais tradicional. Exato, que fosse mais certa, assim, né. Mas aí E olha depois que ela ela passou em foi medicina depois, ela te contou? ainda teve isso, Já teve em essa história. medicina, bem depois. Não, declinei. Chegamos na matrícula, na mesma hora, Quase que eu dou uma surra. alguma coisa me dizia, assim, eu sou muito, assim, de energia, de intuição, sou muito sensível para isso, sempre fui. E alguma coisa estava no meu ouvidinho, assim, que não era para fazer. Tipo: "Não vá por esse caminho, não é a sua", entendeu. E aí eu falei: "Não, mãe, realmente não é". Aí minha mãe faltou me matar. "Não, eu te matriculo", era 10.000 a matrícula, eu lembro, que era o valor da eu falei: "Minha mãe, eu vou fazer você me matricular, pagar R$ 10.000 para depois eu desistir, né, que, né, coisa é essa?". Então, aí eu falei: "Não, nem que depois eu me arrependa", mas graças a Deus eu não me arrependi, mas, enfim, eu segui a minha intuição realmente, nesse momento. E aí vocês resolvem, então, migrar de público. Porque quando você Isso, sai de uma loja no Center Lapa, que é um centro comercial que isso. atende muito mais a um segmento popular, e vai para o Shopping Barra, porque você vai e retorna para o Shopping Barra, como foi que aconteceu essa virada de chave? Aí foi a criação da Cristal, né. Uhum. O nome Pop, na época, a agência diz assim: "Olha, Pop é eclético". Aí eu disse assim: "Meu Deus, Pop é popular". Aí eu falei assim: "Ah, tudo bem, mas vai ficar bem para onde eu vou". Mas eu acho eclético o Pop, né. Aí, coincidentemente, eu fui na Oscar Freire e tinha uma loja linda lá, Pop, falei: "Ah, estou no lugar certo". Lá na Oscar Freire eu falei: "Meu Deus do céu, essa loja ai, vai ser sucesso, a Pop então eu estou acertando". E aí, como eu já sempre tive esse DNA do design, do luxo, e que para mim o luxo não é o que é o valor agregado, sabe. O luxo, a sua moda, você própria pode fazer, Sim. independente do valor. Então eu acho que você dá a condição do seu cliente e fazer o diferente, independente do custo. Então eu acho que essa parte é uma coisa muito minha, e me faz feliz ver o outro feliz
usando um design, por exemplo, como esse aqui meu, é É lindo. bem diferente. Então, que são essas marcas independentes que eu gosto. Meu concorrente vende até mais do que eu. Mas eu vou nesse outro, percorrendo um caminho um pouco diferente. E aí, Fernanda, acontece que sua mãe lança Cristal. Sim. É um momento, a gente está falando o quê? De 10 anos atrás? 12 anos atrás? 12. Mas é É 12. um momento que a rede social se firma de uma forma absurda Muito. e Isso. começa a nortear o comércio no Brasil. Exato. Porque até 10 anos, 15 anos atrás, a rede social interferia de forma institucional. Chega um momento que para você vender, você tinha que estar atuando lindamente no Instagram e nas outras redes. É Isso. E você verdade. chega com esse olhar já. Exato. Instagram sempre, assim, sempre gostei das redes sociais, assim, desde a época que era Orkut, né? Então é uma coisa que eu sempre me identifiquei, independente. E aí, quando veio esse boom das redes sociais, que veio também com as influenciadoras, Tássia Naves, e aí eu me encantei com aquilo, eu falei, poxa, eu quero isso para mim. Eu lembro que eu cheguei a orçar com Tássia Naves. Aí eu, meu Deus do céu, um post era 10.000 Na época, na época, que equivale a quanto hoje? Nem tenho ideia. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso, né? E aí a gente começou a ter noção desse movimento que ia ser. Então assim, elas começavam a postar os óculos, a gente ficava louca porque postava, você não tinha como adivinhar, né? Até hoje você não tem como adivinhar o que é que elas vão usar e gostar. Então a gente ia que nem louca assim para comprar as peças que elas estavam usando e era assim, uma peça que postava vendia 20 daquela mesma peça. Aí a gente, meu Deus, que loucura é essa, né? Então a gente foi entendendo esse novo movimento e estamos desde lá tentando acompanhar isso aí. E foi aí que eu entrei também com as redes sociais, né? Utilizando a minha, que eu já gostava de fazer, então foi algo que foi muito orgânico acontecendo, como vem acontecendo até hoje. e hoje, qual é o seu papel? Como você define o seu papel hoje dentro da Sim. Operação Cristal? Hoje, assim, a gente tem uma parceria muito forte, assim, nós somos, na verdade, uma empresa familiar, então a família toda se envolve de alguma forma no negócio, mas hoje a gente tem, coisas mais determinantes, assim, por exemplo, minha mãe fica muito na linha de frente, né, com toda a parte também Comercial. comercial, RH, que ela tem muito know-how nisso. E eu fico também com a parte comercial de curadoria com ela e com o marketing. Basicamente isso, mas fazemos tudo, todas fazemos tudo. É. Então o financeiro também a gente se envolve, né, juntas, porque uma coisa depende da outra também. Mas vamos se dizer que seria comercial e marketing, a minha área mesmo, né. E é engraçado porque vocês usaram ambas já uma palavra que eu acho que é o que norteia hoje o consumo, não só do luxo, o consumo de Uhum. forma geral, que é curadoria. Sim, Uhum. E aí, Maísa, você tem esse olhar de quem já atua há 50 anos no mercado, então seu olhar como curadora é de um respeito absurdo, porque você já viu todas as tendências, e exato. Fernanda com esse olhar atento de tudo que muda muito rapidamente hoje. Muito, muito Então, como é o trabalho hoje de vocês duas, como curadoras? Como acontece isso? Como que vocês mantêm esse olhar atento o tempo inteiro? Por exemplo, nas feiras você vai para procurar as marcas independentes, mas eu não posso fugir de ter as outras marcas que são as que realmente têm um giro maior, né? mais Então, comerciais, mais né. comercial. Então, toda essa curadoria eu faço tanto no que todos vendem, você Uhum. vai comprar um Prada, você vai comprar um Dolce& Gabbana, você vai, mas mesmo assim eu sempre tento fazer um pouco diferente, pegar um tom diferente, pegar Se algo todo mundo tá comprando diferente. preto, a gente compra amarelo, entendeu? Mas Mais ou hoje menos a gente tem que ter muito cuidado, porque muito. hoje, se tornou perecível, né. É, Então a gente tem que ter um cuidado. Então eu tenho que saber o que é comercial, o que é que gira, eu preciso ter isso. para um alto míope, um alto hipermétrope, eu tenho que ter para um Tem toda essa astigmativo. parte Então tem técnica a parte também. técnica É, que eu vou buscando o técnico com a moda e tem um comercial. Então a isso. gente tem que fazer uma junção, porque eu não posso viver só disso aqui, Não. né.
Então, até porque não são todas as pessoas que aderem a usarem uma peça mais diferenciada. Mas, essa curadoria, que é feita com muito cuidado, eu com Fernanda, hoje ela já sabe um alto míope, o que é que eu preciso ter Uhum. menos temporal, eu preciso ter no hipermétropes, eu Mais altura, preciso menos ter altura. uma lente mais asférica, então faço toda essa junção. E nesse percurso, Tammy, eu fui convidada pela Zeiss para abrir a franquia Zeiss, né. Então hoje quem é a franqueada em Salvador da Zeiss, somos nós, que já Uhum. temos 4 Zeiss, Que é uma marca reconhecida que é uma no marca mundo. Sim. eu fui 3 vezes para a Alemanha para ver se toparia, né. Nós fomos 30 empresários no Brasil, que foram convidados para fazer eles explanarem tudo o que era essa franquia, né. Isso. E aí fui para a Alemanha, para a fábrica da Zeiss, que foi uma experiência fantástica, que foram todos os empresários do mundo, Nova Iorque, porque tem Zeiss praticamente no mundo todo, né. É uma marca Então, alemã, né, de lentes. aí foi. Então, o porquê escolher o Maísa? Escolher o Maísa pelo tipo de trabalho que eu faço tecnicamente, Sim. então não é só o design. Então É o que a gente estava falando, óculos não é só um acessório, é uma necessidade. Exato. As pessoas têm inúmeras necessidades ali de visão, de grau, Aham. e isso se transformou numa coisa que virou uma tendência, que virou uma estética, mas Exato. acima de tudo é uma necessidade. Exatamente. Exatamente. E aí a gente tem todo esse cuidado de fazer aí quando, eu fui escolhida, eu Uhum. disse assim: "Poxa, por que escolher o Maísa?" Aí a Zais: "Não, só se você não quiser". Aí fui, está sendo um desafio muito bacana, que é você trabalhar só com uma marca, né. Então Excelente. nas lentes na Zais, eu só posso vender Zais. Na Cristale eu vendo todos É multimarcas. multimarca, exato. Mas é um grande desafio e a marca é muito forte, tanto aqui quanto lá fora, e tudo que é feito na NASA é feito pela Zeiss, né. Exato. Então, aparelhos para cirúrgico de oftalmo, não só oftalmo, a Zeiss que desenvolve. Todas as lentes, quem primeiro desenvolve é a Zeiss, os outros saem copiando, né, acompanhando. Então, eles pra Muitas você ter marcas ideia utilizam, né, mãe, as lentes Zeiss hoje, marcas de óculos, né. e você tem ideia que 80% da venda é revestida toda em pesquisa. Legal. Então é uma empresa muito bacana e muito séria. Muito, muito. Então, que é essa parte técnica também que eu gosto bastante. Eles Eu são fiz bem curso ligados à técnico, tecnologia, né. é. E aí a gente tem uma convenção todo ano lá, tem uma convenção em São Paulo, então a gente está sempre está surgindo coisas novas e eu inserida com essa turma, tem muitos jovens assim como você, é tanto que quando eu chego na Alemanha a turma diz: "Ô maninha, maninha chegou". Então, são vários filhos que eu tenho espalhado agora no Brasil, dos novos empresários, que mudou muito, né. Então tem os meninos bem danadinhos, que são grandes empresários, né, Fernanda? Também, é Acho verdade. que se inspiram em você, acima de tudo. Sim, com certeza, É, Questão de respeito, que é inspirador. com certeza. é. Eu acho que o nosso trabalho, a gente tem que estar sempre vendo o que é que eu posso fazer de melhor, o que é que eu posso criar, tem que ser criativo o tempo todo, tem que estar buscando o tempo todo, e isso é muito prazeroso, É, sabe, a inquietude. exato. É uma necessidade. É, É, total, com E aí, quando certeza. você fala assim, de tudo que é bom, e a gente está falando de tudo que é premium o tempo todo, existe uma excelência no atendimento, Exato, que tem que ser totalmente diferenciado. isso. com certeza. Como é que vocês enxergam isso hoje, assim, um panorama mesmo? A importância que o cliente dá a esse atendimento de excelência. Eu acho que cada vez mais o atendimento de excelência é, assim, essencial, já não é mais nem, um diferencial, porque as pessoas estão buscando isso, né. As pessoas não aceitam mais qualquer coisa, né. Inclusive você tem muita informação na internet, então muita gente vai se falar: "Pô, se for para eu ser mal atendido, então eu vou comprar pela internet e para mim vai ser até melhor". Então assim, a gente realmente, investe muito
na nossa equipe. Minha mãe é a grande, é a que faz a seleção né, de todas as pessoas e tudo, e ela sabe fazer isso como ninguém, assim. E muitas das pessoas que começam a trabalhar com a gente, tem muita gente com muitos anos, desde o início, né, mãe, com a É. gente, e muitas entraram sem experiência nenhuma no ramo, o que é desafiador, porém é muito gostoso também, né, você fazer essa formação e também passar o que é que você quer da sua empresa, né, o que é que você quer comunicar, você conseguir passar isso para os funcionários, porque eles estão na linha de frente, então são eles que, né, estão cuidando diretamente dos nossos clientes, então a gente investe bastante nisso, realmente. Acho que hoje é essencial você ter um atendimento É, diferenciado. e o atendimento, eu falo em todas as áreas, né. Eu Sim, tenho filha médica, eu tenho filho advogado, então Fernanda, que é empresária, eu digo sempre que tudo que você constrói com um cliente, eu digo para toda a minha equipe: "Olha, sua hora é cara, então faça valer sua hora", né. Então enquanto a gente estiver ali trabalhando, faça valer a sua hora. Porque aquela você está deixando de estar com o filho, você está deixando de fazer alguma coisa pessoal. Então aquele cliente, ele tem que sair, não é com um bom atendimento, ele tem que sair encantado. encantado, é verdade. Atender bem é nossa obrigação. Sim, Agora, encantar é o desafio, né. Como eu digo para minha filha: "Você é médica, se você tem que fazer, porque quantos médicos tem aí da mesma área sua? Então você tem que fazer algo diferente para que ele retorne a você". E tem uma coisa também que hoje é tudo muito rápido. Então, sim. se você não marcar o seu cliente, ele daqui a um mês, 15 dias, ele vai pegar o óculos e não sabe nem quem é você. É, exato. "Ah, foi uma loira", rapaz, foi uma morena. "Ah, foi um Ou baixinho", seja, foi um passou despercebido, né? então você tem que marcar. É. Eu digo assim, ó, você tem que marcar o cliente como se fosse um gado, e você bota ali e fica um ano tirando ele tem que lembrar de você. Então, isso aí e eu dou um treinamento, tecnicamente constante para minha equipe, porque o meu trabalho, e sou muito respeitada pelos médicos, pela minha história toda, então tudo, inclusive o pai dos meninos era oftalmo, né, ele é falecido. Então, eu tenho que fazer com que aquele paciente vá para o médico e ele vá com uma experiência diferente. Não, eu tive uma experiência diferente com a Cristal e com as Uhum. AIS. E isso eu passo para todos, todos têm que ser o mesmo, estar na mesma linha de atendimento. Então, tecnicamente, eu dou treinamento constante e a parte de motivação, né, Sim. porque não é fácil, né, eu vim dessa história, né. Então quantas pessoas não têm recurso para estar ali trabalhando, deixa o filho doente e tantos problemas que se tem, né, então a gente tem que estar recebendo bem essa equipe, dar o melhor que eu posso para valorizar quem está comigo. Então eu acho que isso é muito importante, você ter essa qualidade com as pessoas. Eu acho que todos nós precisamos ter respeito do outro, então eu quero minha equipe trabalhando em harmonia. Eu digo assim: "Olha, a engrenagem tem que estar ok". Então é um com espírito de coletividade, você está atendendo o cliente, outro está servindo um cafezinho, o outro está ajustando, está trocando a plaquetinha, então é um trabalho coletivo, De equipe, né? de equipe. Muito legal, porque é o sentimento que todo empresário precisa ter para prosperar. Só que Sim. parece que nem todo mundo, às vezes, Não. pensa desse jeito. Então, tem que ter um olhar treinado para também identificar quando as coisas não estão acontecendo às vezes, né? Exatamente, exatamente. E é engraçado também uma coisa que eu percebo, a gente vive o momento da compra online. É verdade. Isso. Tudo a gente compra aqui no celular, em 2 minutos recebe 24, 48 horas depois, e as Uhum. pessoas estão nessa engrenagem também de Exato. hábito de consumo. Exato. Óculos é uma das poucas coisas que as pessoas ainda fazem questão de ir Uhum. para experimentar, Sim, para entender o tamanho. Então, também é um desafio, porque a gente vive na época do online, mas uhum, vocês lidam com o presencial o tempo inteiro. Uhum. exato. Fernanda, como é essa dinâmica de ter esse olhar atento ao digital, mas saber que o presencial é de extrema importância?
Então, a gente, justamente como você falou, né, essa era do consumo digital veio com tudo e foi na época até que a gente abriu o nosso e-commerce, que atualmente está suspenso, mas vamos retomar. Mas eu acho que, assim, nada, paga, né, nada é igual ao olho no olho, a você eu acho que isso não vai mudar nunca. Então, eu acho que quando você tá quantas vezes, né, eu e minha mãe somos requisitadas assim: "Não, eu quero ser atendida por você", porque é muito legal isso, né. Você tem uma troca com o cliente e é uma troca de vida mesmo, então é muito gostoso e eu acho que isso não vai acabar. E eu acho que é um dos nossos diferenciais também, né. Eu adoro quando alguma amiga minha fala: "Poxa, não, mas eu quero sua opinião, é importante", porque sabe também que a gente está ali participando do negócio mesmo, fazendo essa curadoria que a gente falou aqui, então isso é diferente, você comprar, né, com esse know-how de alguém, né. Eu falo assim, por exemplo, eu vou na loja de roupa de uma amiga minha, eu quero ser também atendida por ela, porque eu sei que é ela que está fazendo, acompanhando tudo aquilo, né. Então eu acho que isso não vai acabar nunca, mesmo com a era digital. Atenção. Sim. Antes de começar, inclusive, Maísa estava aqui resolvendo ligações É, inúmeras de pessoas que estavam requisitando que exato. ela fosse a que fosse Exatamente. solucionar a situação. Então, realmente é uma coisa que está na vida de vocês o tempo inteiro, né? É É. verdade. Essa coisa da presença. E por falar em presença, mãe e filha de gerações distintas e que, por conta do trabalho, convivem diariamente. Sim. A E gente sabe que isso é lindo, é inspirador, mas que é uma coisa que desafiador, traz muitos desafios. É, muito. com Como é certeza. essa convivência de vocês? De vez em No quando tem início uns arranca-rabo aí. E outra coisa, ainda é e financeiro com comercial, meu filho, é complicado. porque eu fico no intermédio, né, do financeiro, que não dá para ser só emoção e comprar tudo que a gente quer vender, e às vezes ela quer comprar tudo. "Não, mas isso daqui precisa", enfim. No início era ainda mais desafiador, porque eu acho que hoje, né, com o tempo a gente foi meio que pegando o jeito, né, misturando menos as coisas, mas no início era bem difícil. Chegava no almoço de domingo, eu não queria olhar para a cara de minha mãe, entendeu? Tipo, que saco, velho. Tipo, vou ter que, né, conversar sobre trabalho, a gente não conseguia separar, né, É, muito bem isso. Então era sempre uma reunião, nossos encontros eram reuniões, não era um almoço de família. E hoje eu vejo que isso mudou bastante, assim, a gente nem fala, basicamente não fala de negócio, quando a gente está nesses momentos em família, né. Então acho que isso fez total diferença para nossa harmonia. é. Como foi esse amadurecimento, Maísa? Eu acho assim que a gente tem que, já que estamos e somos sócias, eu acho que o que impera é o respeito, É, com sabe. certeza. Então assim, e hoje eu ouço muito minha filha, como ouço meu marido, meu marido aposentou da Petrobras e está lá, o negócio dele é planilha, "Faça a planilha disso, faça daquilo, amor, por favor, faça". "Poxa, você quer o quê? Você é Adora mandona, mandar. adora mandar". Então que me dá um suporte muito, muito bom para os bastidores, né. Legal. Uma compra mais assertiva, Sim. errar menos, então acompanhar o produto que está girando, o que não está girando, o que está parado em uma loja, vamos fazer essas transferências. Então, é muito gratificante estar com Fernanda, com meu marido, com meu filho, que já hoje ainda está, mas o respeito, sabe? E saber ter humildade de dizer assim, não, que eu acho que esse caminho ela está certa. Eu acho E que vice-versa, né, é. assim, Então eu acho que quando você não entra na disputa do poder, exato. sabe? Não, eu sei mais porque eu tenho 50 anos, mas tem coisa que ela sabe muito mais. Então eu acho que é bacana a gente ter esse respeito ao outro e a humildade de dizer assim: "Não, espera aí, deixa eu ouvir". Então eu acho que isso é prioritário para que dê certo em qualquer sociedade. Sim. Qual foi o momento mais desafiador que vocês tiveram juntas desde que começaram a trabalhar? Existe esse reconhecimento assim? Ah, tem sim. Diga aí, qual foi? Não, fale você. Eu acho que o momento bem desafiador, que a gente teve que se ir recriando, foi a pandemia.
sabe? Eu acho que a pandemia foi, assim, muito doloroso, muito doloroso. 6 meses de lojas fechadas, né, todas as nossas lojas shopping. Mercadoria chegando, eu: "Meu Deus, suspende, suspende, suspende". Então foi assim, aquele momento foi unirmos forças. Foi. Fernanda com a ideia aqui, meu marido com a ideia ali, o que que eu vou fazer. E Nos reinventamos, felizmente né? como fazer? Poxa, está chegando mercadoria. E uma coisa que para mim foi tão, eh, sério, desafiador, foi assim, eu detesto dever. Então eu ficava louca. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? As contas chegam. As As contas contas chegando, que não chegando. pararam, E né, de chegar. aí, poxa, foi assim um negócio de louco. Aquilo ali eu não pensei. Aí Olha, começamos o atendimento em domicílio. É isso que eu ia dizer. Isso é oportunidade. Exato, com não, eu ia certeza. atender a domicílio. Exato. Eu ia atender. E tive médicos assim, eu falei assim: "Pelo amor de Jesus Cristo, me mande, você está atendendo, tá?". Então eu tive que foi recriando o tempo todo e graças a Deus consegui fazer vendas. Eu botei a mala no carro e vou atender. E fui, e graças a Deus. E uma outra coisa também que para mim foi extremamente comovente, quando você anda certinho, como as portas se abriram para mim. "Maísa, não se preocupe. Maísa, olha, eu sei como é que você é. Maísa, A fique tranquila". importância, né, do bom Então, relacionamento. o bom relacionamento com os meus fornecedores foi, assim, muito bacana, que me deixou, assim, mais tranquila e dizer assim: "Poxa, eu estou devendo, mas eu vou pagar". Sentiu a chancela ali de prazo, Por conta do por conta do Exato, shopping. respeito, exato. Exatamente. En então isso foi, assim, muito gratificante. Eu ser percebida dessa forma, eu ter tido carinho de todos, e eu com É minha verdade. equipe, então foi uma coisa assim, minha advogada disse: "Maísa, você pode tirar assistência médica, porque é uma situação". Eu falei assim: Tirar assistência médica nesse momento? Como eu vou fazer isso?". Não tinha como. Aí eu tive que manter tudo. Então, a pandemia foi um grande, grande desafio. Olha que eu já vim de várias crises, né, colo, ave Maria, colo, que loucura, foi colo, né, naquela época, mas viver esta pandemia, eu acho que É, foi o maior desafio nosso, com certeza, né. concordo. E eu disse assim: "Meu Deus do céu", e você manter seu negócio hoje é muito difícil, né. Hoje a gente faz um esforço, a gente luta para estar Ser mantendo o nosso empresário no negócio, Brasil né, é desafiador, né. nossos impostos, né, então tudo isso tem que ser realmente resiliente, né. Sim, E eu resiliente. digo sempre, né, criar, se lançar, eh, chegar ao mercado hoje, com o advento da rede social, não é uma coisa difícil. Com criatividade, com boas formas, você consegue se lançar. Mas se sim, manter no mercado, É, hoje é a coisa mais difícil do mundo. é Até em verdade. recall, até em lembrança, né, de marca. Porque são exato, tantas, e vocês lidam com isso, isso também porque estão no mercado há um bom tempo, mas exatamente, acredito que sejam muitas as estratégias que tenham que acontecer por trás Com para que certeza. essa imagem siga sólida, né. Sim, é verdade. exatamente. Porque basta é difícil você criar uma marca, né, mas basta isso aqui para você também destruir aquela marca. Então a gente realmente tem que ter todo esse cuidado, né, e se reinventar mesmo cada dia. Eu digo desculpa, eu digo sempre que a construção é lenta, É, a desconstrução, é rápido, segundos, né, então em verdade. qualquer área. E hoje em dia pior ainda, porque com essa coisa É, da rede social, até uma opinião às vezes muda é verdade. Totalmente. né, a visão que as pessoas têm de uma empresa, de uma marca, e reconstruir é praticamente impossível hoje. Exato. Indo para a reta final dessa grande conversa que a gente está tendo aqui agora, Fernanda e Maísa, como falei, mãe e filha, filha e mãe, atuam juntas nesse negócio que é a Cristal, referência no setor ótico aqui na Bahia, no mercado de luxo, como já falei também. Já contaram para a gente sobre os desafios que há por trás do negócio, por trás da vivência, mas acima de tudo elas são duas pessoas que inspiram todas as mulheres que buscam, que querem, que têm um sonho de empreender. E empreender não é fácil. A gente sabe dos desafios que isso traz e também há delícias, né? O amor Isso, pelo negócio deve ser uma coisa que elas nutrem diariamente
Então, eu queria fechar com uma mensagem de cada um de vocês sobre qual é o sentimento que vocês têm sentadas no lugar de quem, além de atuar com o que gosta, se coloca no papel de quem inspira em gerações tão distintas. Eu diria uma frase aqui que eu acho que eu fico muito feliz em inspirar pessoas, de contar a minha história para as pessoas acreditarem que elas também são capazes de Sim. chegarem onde eu cheguei. Eu comecei a trabalhar foi com 8 anos de idade, então eu acho que, eu motivar essas pessoas que estão iniciando, mas tem que acreditar em si mesmo, tem que muito trabalho, né, dedicação, é trabalho. E façam, acreditem em vocês. Acreditem que você pode fazer a sua diferença com você mesmo, com seu filho, com seu marido, com um colaborador que você esteja, com a colega que você esteja. Então a minha mensagem é: vamos juntas, todas. E para mim, a minha mensagem é: não desista, parece clichê, mas não desista dos seus sonhos, que eles são possíveis, são reais. Se Deus colocou na sua mente é porque você é capaz de realizar, né. Então eu acredito muito nisso. E fico também muito lisonjeada de saber que inspiro pessoas, né, eu acho que isso é muito legal. Não inspirar, né, só da forma de vestir, mas também na forma de ser, né, que a gente fala de pessoas humanas. A gente não tá, né, a gente tá nessa era digital, mas você ser humano tá cada vez mais escasso isso, né. Então, eu acho que humildade e acreditar em si. E eu queria agradecer também você por estar nos dando esse momento Muito aqui, dessa obrigada, conversa gostosa, né. muito legal. E através do seu canal poder inspirar outras pessoas. Sim, E eu sempre tive muito carinho e admiração por vocês, né, na sua empresa. E sucesso, sucesso que você já tem garantido. Obrigado. com certeza. Vocês fazem um trabalho incrível e foi um prazer estar aqui nesse bate-papo Eu que com vocês. agradeço a participação de vocês terem topado. Eu sempre conto que o No Detalhe, ele é um quadro que a gente escolhe as pessoas por identificação. Uma entrevista tem que ser uma coisa de uma troca muito grande. É Verdade. Porque senão vira um monólogo e um monólogo ninguém está interessado mais em ouvir. E ouvir. Então a intenção aqui foi justamente entender a história de vocês. É muito interessante a gente ver que figuras ocupam lugares importantes na sociedade, seja em qual segmento for, mas a história que há por trás disso é sempre mais interessante. E justifica, muitas vezes, o sucesso que muitas pessoas não entendem ou não compreendem. Por que a Cristal é um sucesso? Por que Maísa e Fernanda são essa referência no business? Porque por trás houve um caminho, e há um caminho diariamente, e foi um pouquinho disso que eu quis desvendar aqui com vocês hoje. Vocês, além de inspiradoras, lindas, inteligentíssimas, são pessoas que realmente têm uma grande importância no mercado. O comércio, o mercado, o segmento empresarial da Bahia, com certeza tem vocês num posto de altíssimo nível e valor, e para mim é um prazer poder conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada. vocês também. Obrigado, gente.